A Rádio Cairo apresenta a sua voz na Rádio Cairo. Nesta estação, o teu coração vai sintonizar. Preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Ismail Goma. Ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do programa semanal Meu Sua Voz na Rádio Cairo. Dia 25 de janeiro de cada ano, a cidade brasileira de São Paulo comemora o aniversário da sua fundação, que marca a mesma data de 1954. Este ano a cidade completa 472 anos da fundação como uma das cidades mais antigas na América do Sul, bem como no mundo inteiro. São Paulo é considerada a capital econômica do Brasil, o maior centro comercial na América do Sul. Além disso, a cidade se caracteriza pela diversidade tanto cultural como religiosa. Esta data comemorativa, a Rádio Internacional do Egito, a maior honra de manter esta linda entrevista, e vamos ouvir agora com um dos ilustres nomes paulistas, Denis de Oliveira, jornalista, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, pesquisador na área de cultura popular e movimentos sociais, falando sobre São Paulo em 472 anos. Olá, meu nome é Denis de Oliveira, eu sou professor titular da Universidade de São Paulo, de jornalismo, na área de jornalismo. Eu nasci em São Paulo em 1963, né, nasci no bairro da Bela Vista, o chamado Bexiga. Minha família também é desse bairro, minha mãe, meu pai, né. Meu pai, na verdade, veio do interior de São Paulo, mas passou boa parte da sua vida, infância, nesse bairro, meus irmãos também. Eu sou jornalista formado pela USP, tá? Estudei em escolas públicas, né? No bairro do Brás, tá? No bairro da Saúde, e entrei na USP em 1982, né? Fiz curso de jornalismo, depois fiz o mestrado, doutorado também em jornalismo. Comecei a lecionar na USP em 2003, mas antes disso eu fui professor de Educação de Jovens e Adultos no EJA, né, na Prefeitura de São Paulo, e também fui professor de faculdades particulares de jornalismo, como a Metodista de Piracicaba, interior de São Paulo, Faculdade de Mogi das Cruzes, a Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC, Universidade em Morumbi. Então esse é, né, resumidamente, a minha carreira. Como jornalista, também trabalhei como assessoria de comunicação do movimento sindical, sindicatos químicos, né? Também trabalhei em alguns jornais de bairro e revistas especializadas. Então essa é a minha carreira como jornalista, como professor. Tenho também, né, aí um dos vínculos, né, com a vida paulistana. Eu saí muito tempo, né, como membro da Escola de Samba Vai-Vai, que é uma escola tradicional de São Paulo, a mais antiga de São Paulo. Que atualmente está em, né, uma das mais antigas, não mais antiga, mas das mais antigas. Eu saí durante muito tempo na Vai-Vai, minha família é do Vai-Vai, né, escola tradicional lá do Bexiga. São Paulo tem uma história muito interessante, né? Primeiramente, até o século XIX, não era uma cidade importante no Brasil. Depois ela começa a crescer, né, tanto São Paulo como o estado de São Paulo, na qual ela é capital. Particularmente com a riqueza do café, depois a indústria, né, no final do século XIX e no século XX. E por conta disso, né, ela tenta construir uma narrativa que apaga a presença negra e a presença indígena aqui. Então, constrói a ideia de que é uma cidade formada por
né, que a cultura dela é construída por imigrantes italianos, imigrantes japoneses, aquela coisa toda, né, uma ideia de uma certa tolerância por conta dessa presença de vários povos, mas é evidente que a configuração da cidade é uma configuração que hierarquiza as presenças, né? Então há um apagamento das marcas indígenas de São Paulo. Então você tem vários movimentos importantes indígenas em São Paulo, como a Revolta dos Tamoios, né? E vários outros movimentos, né? Então a presença indígena em São Paulo ela é apagada, como também a presença negra. Então os bairros do centro de São Paulo, Bexiga, Liberdade, né? São bairros negros, né? Originalmente negros, Glicério, tudo isso. E no processo de expansão da cidade, né, essa população foi expulsa para as periferias. Então isso que aconteceu. Então é uma cidade no qual o seu rápido crescimento, rápida expansão e rápida modernização, ela foi pautada por um branqueamento da cidade, por uma exclusão, né, de populações indesejáveis, né? Então ela hoje se configura como uma cidade que aparentemente é uma cidade múltipla, diversa, né, uma cidade das oportunidades, mas com fortes hierarquias espaciais, territoriais, que são invisibilizados. Apesar disso, né, a resistência popular, a resistência negra, a resistência indígena, a resistência dos povos, né, periférica, por exemplo, ela vai contribuindo, né, vai pautando, mostrando, né, essa diversidade da cidade. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, é uma cidade com as tensões muito afloradas, tá? Mas elas são invisibilizadas em função desses processos de opressão que jogam os povos indesejáveis na invisibilidade. É muito difícil, né, a gente pensar uma identidade de São Paulo, né? Então, uma cidade tem quase 5 séculos, mas é uma cidade que tem idas e vindas, né? Em alguns momentos ela é até mesmo autofágica. O verso da música Sampa, de Caetano Veloso, a força da grana que ergue e destrói coisas belas, elas sintetizam o espírito de São Paulo, um espírito que eu vou chamar dessa destruição criadora da modernidade, mas é uma destruição criadora que ela vai criando barreiras, vai criando mecanismos de barragens, né, de visibilização. E é evidente, né, que esses setores que são barrados, que são invisibilizados, vão pressionando para a sua visibilização. Tem uma cidade da tensão constante, que em alguns momentos é interpretado incorretamente como uma cidade violenta, mas ela não é violenta. A violência aqui no caso, ela é muito mais, né, uma metáfora para mostrar a tensão que está presente nela, pela disputa de espaços, disputa de territórios, né, porque necessariamente é violenta como produto, né, de uma desorganização dela, né. Então, é assim que São Paulo funciona. Mas o que é interessante é justamente nessa tensão que vai trazendo coisas novas. Então, se nós observarmos os movimentos culturais de São Paulo mais interessantes, são os movimentos que têm esse caráter meio jacobino, de questionar estruturas institucionais da cidade. Desde, por exemplo, a modernidade, o movimento do modernismo paulista no início do século XX, o movimento sindical de São Paulo, né, nós tivemos o anarcossindicalismo muito forte no século XX, a própria luta, né, pela visibilização do samba de São Paulo, né, as rodas de samba das periferias, o movimento hip hop dos anos 80, né, toda a cultura periférica, né, cenário da periferia, a cena black de São Paulo nos anos 70, tá, da black music, né? Então são movimentos culturais e políticos tensos, né, que vão questionando certos discursos oficiais, mas é isso que justamente dá vida à cidade. A mensagem que eu dou para São Paulo é que ela explicite, visibilize justamente essa diversidade
que vem dos territórios que são invisibilizados. Então, não é buscar uma unidade, né, porque a unidade pode pressupor, por exemplo, você reprimir, né, movimentos diversos, mas expressar justamente essa diversidade e essa tensão jacobina, que é justamente o que faz a cidade viver. Então a mensagem que eu daria para São Paulo é isso, e é necessário, a partir disso, que as elites políticas da cidade, que a sociedade civil da cidade, ela atue nesse sentido, de visibilizar isso, de derrubar os muros dos condomínios fechados, os muros dos guetos, e deixar aflorar toda essa diversidade que é muitas vezes impedida de expressar-se. Parabenizamos todas e todos os paulistas por esta data comemorativa e agradecemos muito o professor Denis de Oliveira por sua participação nesta entrevista. Sempre seja bem-vindo ao Egito e à Rádio Cairo. Sim, caros ouvintes, acabamos de apresentar o programa Sua Voz na Rádio Cairo. Agradecemos a todos a atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael. Esta é a Rádio Cairo, Rádio Difusora da República do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. طلع فيك الصبح ومال وسماكي أغلى رفيقة مثل حكايات الخيال لكن انتي حقيقة طلع فيك الصبح ومال وسماكي أغلى رفيقة ورش السحر على